O Domingo Espetacular está no ar com revelações de um escândalo envolvendo um ex-craque da seleção brasileira. A minha vida não tem sido nada fácil, até porque eu tô recebendo muitos ataques. Francisca Caroline afirma ter sido ameaçada pelo jogador Davi Luiz, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal no período em que ele atuou pelo Fortaleza. É exclusivo. É agora. Francisca Caroline Barbosa Cavalcante tem 26 anos. Nasceu em Senador Pompeu, cidade do interior do Ceará, localizada a mais de 200 quilômetros de Fortaleza. É assistente social de profissão e mãe de um filho de 6 anos. Esta semana, o nome de Caroline esteve envolvido num suposto romance que teria terminado com ameaças de morte e violência psicológica. O autor? O zagueiro e ex-jogador da seleção brasileira, Davi Luiz. Caroline recebeu o Domingo Espetacular aqui em Fortaleza e contou que as primeiras conversas com Davi Luiz começaram na internet. Segundo a jovem, os encontros amorosos com o jogador teriam acontecido em hotéis da capital cearense. E os contatos, então, foram se tornando mais sérios, pelo menos para ela. O nosso primeiro encontro foi muito bom, ele foi muito carinhoso. Eu vim para Fortaleza ver ele e tudo mais. Durante quanto tempo você ficou aqui na cidade? Eu fiquei mais ou menos um mês. E foram quantos encontros presenciais? Vários. Encontros íntimos, inclusive? Sim. Davi Luiz é noivo de Bruna Loureiro desde 2016, com quem teve 2 filhos. Caroline diz que o jogador afirmava viver uma relação de aparência. Sempre perguntei a ele se ele era casado e tudo mais. Ele sempre deixou claro para mim que não era. Que ele e a esposa viviam dentro de casa juntos por conta da família, das 2 filhas e por conta da mídia. Como você se sentia? Você acreditava que era uma relação séria? Sim, realmente eu acreditava muito. Eu acreditava cegamente no Davi. Ele sempre foi muito carinhoso. Em nenhum momento eu duvidei da palavra dele. A jovem revela ainda que os encontros eram bancados pelo jogador, sempre em dinheiro vivo. Sempre foi em espécie. Ele dava o dinheiro para você? Ele dava o dinheiro, me dava o dinheiro e eu realizava o pagamento. Você ligava para ele? Você tinha o número dele de telefone? Não, a gente sempre falou por mensagem temporária. Então você não tem o número de telefone Não. dele? Você nunca desconfiou? E o que ele me falava era que se alguém soubesse que a gente estava vivendo uma fé ali, as pessoas poderiam me atacar e ele estaria me protegendo. As ameaças teriam começado depois que ela recusou uma proposta do jogador. Tudo isso mudou quando ele me fez um convite, que foi de um trisal. Ele queria ter uma relação sexual com você e mais uma amiga. Sim. Quando houve a negação por minha parte e também por parte da minha amiga, o Davi começou a mudar. Ele falava comigo num tom mais grosseiro, um tom mais ameaçador. Quando a história veio a público, Caroline passou a ser seguida por desconhecidos. Segundo ela, pessoas ligadas ao jogador. Aconteceu o primeiro episódio no hotel que eu estava, que 2 rapazes chegaram, perguntaram se eu era a moça do caso Davi Luiz. E aí eles chegaram com um tom de intimidação. E depois disso, aconteceu outro episódio no café da manhã. Chegou um rapaz e a todo tempo ele olhava para mim com um olhar intimidador. Davi Luiz tem uma longa trajetória no futebol, com passagens por alguns dos maiores times do mundo e na seleção brasileira. Depois de uma longa carreira no exterior, ele retornou ao futebol brasileiro. Passou pelo Flamengo e, em janeiro deste ano, vestiu a camisa do Fortaleza. Uma passagem curta, já que no começo deste mês deixou o clube cearense rumo ao desconhecido Paphos do Chipre. Quando ele sai para ir jogar no Chipre, um país pouco conhecido, não tem tradição nenhuma no futebol, então a gente verifica que ele pode ter aceitado talvez a primeira proposta ou uma proposta qualquer para sair, entre aspas, da cena do crime. Esta semana, Caroline fez um boletim de ocorrência no qual registra as ameaças feitas pelo jogador por meio de mensagens em redes sociais. A Justiça concedeu a ela uma medida protetiva. Em que momento você julgou que era hora de procurar a polícia?
quando eu passei por 2 situações em Fortaleza. Eu estava hospedada no primeiro hotel e aí ele me mandou mensagem e falou exatamente onde eu estava. E aí ele falou que se eu chegasse a falar para alguém ou dizer algo, ele iria mandar matar meu filho. E aí ele falou, olha, eu sei onde você mora, me deu meu endereço do meu interior. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. O que passou pela tua cabeça quando ele disse que poderia sumir com você? Eu me senti ruim, primeiro de tudo. E depois eu me senti como se eu estivesse vendo o caso da Elisa e do Bruno. Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio. Porque ele deixou claro que poderia me fazer sumir e nada nunca chegar até ele. Ele sempre deixou claro para mim que ele tinha 3 coisas: dinheiro, poder e influência. Ele chegou a te oferecer algo para você não denunciá-lo? Teve uma conversa nesse sentido, Caroline? Sim. Quando ele fez uma das últimas ameaças, que foi sobre o meu filho, eu falei para ele que iria denunciar novamente. E aí ele falou assim, olha, eu vou te dar 100 mil e aí você some da minha vida. E aí de imediato eu falei para ele que eu não queria. E aí ele perguntou para mim se eu iria denunciar ele ainda. Por medo, falei que não. E ele falou novamente, porque se você contar, você não vai viver muito tempo para isso. Então ele te ofereceu dinheiro? Sim, 100 mil. E você não quis? Não, não quis. A minha vida não tem sido nada fácil, até porque eu tô recebendo muitos ataques, muitas ameaças de outras pessoas, inclusive. E tudo que eu queria era só 2 coisas: a minha segurança e a minha paz de volta. Só isso. Quem tá te atacando? Alguns torcedores do Fortaleza e outros torcedores de outros times me ameaçando. O Domingo Espetacular entrou em contato com Davi Luiz. A assessoria do jogador respondeu que, por se tratar de um processo que tramita sob segredo de justiça, o atleta não vai se manifestar publicamente. Os representantes informam ainda que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas e que Davi Luiz reafirma seu compromisso com a verdade e confia na apuração e esclarecimento dos fatos pelas autoridades competentes. O que o senhor espera que aconteça? Justiça. Verifica-se claramente que a posição do Davi Luiz, nesse caso, é um reconhecimento ou uma característica de impunidade. Ele tem certeza da impunidade. E nós temos a certeza que ele vai pagar pelo que ele fez. O que você aprendeu com essa história? Dolorido pra você, né? Muito. O que eu levo de aprendizado disso é que hoje a gente não conhece ninguém. Ele me mostrou 3 versões de Davi. O Davi carinhoso e amoroso, pelo qual me apaixonei. O Davi agressivo, ameaçador. E a 3ª versão que ele me apresentou foi a versão que eu perdoasse ele e que toda essa história, enfim, não fosse pro ar, não fosse exposta. Espero que outras mulheres se encorajem e denunciem se estiver passando por qualquer tipo de violência psicológica, ameaça, porque o nosso silêncio, ele só beneficia o agressor. Se você que é mulher está me assistindo nesse momento, estiver passando por algo assim, denuncie.